Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre liberalismo, mais sobre uma lógica de liberalismo político do que sobre liberalismo econômico, né? Sempre que a gente fala de ideologia, ainda mais no momento de polarização que nós vivemos, há sempre essa contraposição entre liberalismo, socialismo, comunismo, enfim. Mas muitas vezes a gente não sabe exatamente do que se trata, o que seria esse liberalismo, principalmente esse liberalismo clássico. São ideias aí que foram defendidas, né, inicialmente, sobretudo por John Locke no século XVII, mas o desenvolvimento de suas ideias se deu muito mais até no século XVIII. E para resumir de maneira assim muito fácil e muito clara o que seria esse liberalismo, seria basicamente o foco no indivíduo, né? Seria também ali uma espécie de individualismo, essa defesa de que o sacrifício de interesses individuais não deveria acontecer para tentar alcançar um bem comum ou um interesse coletivo que muitas vezes não se sabe exatamente o que é. Então, nessa disputa entre os interesses individuais e os interesses coletivos, para os liberais deveria prevalecer justamente os interesses do indivíduo, porque deveria ser um critério para o próprio indivíduo as suas próprias vontades, a sua própria liberdade de poder fazer o que bem entender, o que achar que é melhor para si. Como se a decisão do indivíduo fosse uma decisão mais correta, uma decisão mais coerente para ele do que a decisão de um terceiro sobre o que ele deve fazer ou sobre como ele deve se comportar. Seria esse o terceiro, o Estado. Então, deveria prevalecer essa autonomia, essa vontade individual na realização de seus próprios atos. E aí, nessa lógica liberal, a gente pode destacar alguns princípios que embasariam a teoria, a corrente de pensamento ou até a ideologia, se nós preferirmos chamar assim. Um dos princípios seria o princípio, e muitas vezes se esquece esse princípio, da tolerância, né? Porque, segundo a lógica liberal, as decisões individuais não deveriam sofrer interferência de quem quer que seja. Então, um deveria tolerar as decisões, as particularidades, as características do outro. Um outro princípio interessante é o princípio da paz, a busca pela paz, né? Na lógica liberal, é preciso que o indivíduo tenha segurança, tenha tranquilidade, para que ele possa tocar sua própria vida. Então, aquele ambiente caótico não seria um ambiente de insegurança, um ambiente de criminalidade, por exemplo, não seria um ambiente possível para que o indivíduo desenvolvesse todas as suas potencialidades e pudesse também fazer suas próprias escolhas. Um outro princípio, e esse é falado com mais frequência, é o princípio do livre mercado, né? Também na lógica liberal, o particular tem mais capacidade e pode agir com mais eficiência na regulação do próprio mercado, na realização de suas atividades comerciais, ou seja, não deveria o Estado intervir na economia, não deveria o Estado regular excessivamente, criar muitas amarras, criar muitos embaraços para o desenvolvimento dos negócios particulares, dos negócios, enfim, dos indivíduos. Então, é possível perceber, eu não vou aqui tratar de todos aqueles princípios do liberalismo clássico, mas é possível perceber, em síntese, no liberalismo, esse foco no indivíduo, esse foco numa redução do Estado, né? O Estado deveria ser somente o mínimo necessário para se garantir a própria liberdade dos indivíduos, para se garantir a segurança, a saúde da coletividade, mas ele não deveria se aventurar em outras áreas que não fossem essas áreas essenciais para a atuação do Estado, né? Essa é a síntese da lógica liberal. Um Estado reduzido, as liberdades, a autonomia do indivíduo mais valorizadas, o indivíduo como centro de atenção, ou seja, o indivíduo seria mais importante do que o coletivo, né? Isso seria um contraponto à lógica comunista, à lógica até fascista de que o indivíduo não importa, o indivíduo não interessa, o que interessa é a coletividade. Então, essas são, de maneira muito sintética, as principais ideias que estão por trás dessa ideologia liberal, ou dessa lógica liberal, ou desse pensamento liberal, principalmente
num liberalismo clássico, num liberalismo político. E se você ficou com alguma dúvida sobre liberalismo, deixe sua pergunta aqui nos comentários. Não se esqueça também de dar aquela força, curtir, compartilhar esse conteúdo, se inscrever no canal, clicar no sininho, enfim, tudo aquilo que vocês que estão aí no YouTube sabem muito bem fazer, tá certo? E até a próxima!